Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos retomar a nossa aula sobre o gênero textual gráfico. Isso mesmo, vocês viram na aula anterior que esse gênero textual ele não só faz parte, da disciplina de matemática, mas também podemos utilizá-lo na disciplina de língua portuguesa. Com qual objetivo, Vamos lá, passar aqui o slide, Como os gráficos podem nos ajudar a sistematizar dados e informações de modo mais objetivo. A gente vai ver isso nesta aula. Por exemplo, tem um texto, que é o que nós vamos vê-lo mais tarde. Tem um monte de dados estatísticos nesse texto, ok? Mas a gente pode fazer o quê? Reduzir esses dados, e colocá-los em gráficos e fazermos essa leitura mais objetiva. Vamos ver agora, Para isso, nós vamos relembrar mais uma vez, o conceito. Vocês viram, como é importante na aula anterior conceituar, Porque se a gente não sabe conceituar um gênero textual ou qualquer outra coisa, fica muito difícil a gente compreender do que nós estamos falando. Vamos lá. Um gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais atrativa, rápida e objetiva. E na aula anterior também nós vimos os tipos de gráficos. Nós vimos gráfico pixel, gráfico linha, gráfico coluna, gráfico de barras. Foram vários, Espero que vocês estejam lembrados, Então, pessoal, vamos fazer uma leitura comigo, Vocês prestem bastante atenção nos dados, estatísticos que tem aqui, principalmente aqueles que estiverem em porcentagem, tá bom? Então, o lixo é uma fonte de riquezas. As indústrias de reciclagem produzem papéis, folhas de alumínio, lâminas de borracha, fibras e energia elétrica gerada com a combustão. No Brasil, a cada ano são desperdiçados 4 bilhões e 600 mil, porque não se recicla tudo o que poderia. Olha só quanto de material nós deixamos de reciclar aqui no Brasil. É muita coisa, pessoal? Vamos continuar a leitura. O Brasil é considerado um grande reciclador de alumínio, mas ainda reaproveita pouco os vidros, os plásticos, as latas de ferro e os pneus que consome. A cidade de São Paulo produz mais de 1.200 toneladas de lixo por dia. Com este lixo, em uma semana, dá para encher um estádio para 80 mil pessoas. Olha só quanto lixo a cidade de São Paulo produz em apenas um dia. É muita coisa, Vamos lá, continuando a leitura. Somente 37% do papel de escritório é realmente reciclado. O resto é queimado. Por outro lado, cerca de 60% do papel ondulado é reciclado no Brasil. Vocês estão prestando atenção nessas porcentagens? Muito bem. Menos de 50% de produção nacional de papel ondulado ou papelão é reciclado atualmente, o que corresponde a cerca de 720 toneladas de papel ondulado. O restante é jogado fora ou inutilizado. Olha lá quanta matéria-prima, que dá para fazer outras coisas, são jogadas fora. Continuando a leitura, pesquisas indicam que cada ser humano produz, em média, um pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. Atualmente, a produção anual de lixo em todo o planeta é de aproximadamente 400 milhões de toneladas. É muita coisa, pessoal? Já pensou se a gente reciclasse tudo? Agora, nós vamos colocar isso aqui em dados estatísticos, E depois a gente vai ver como fica nos gráficos. Vamos lá. Veja, o perfil do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras. Aqui nós temos uma legenda. Lembra que na aula anterior a gente trabalhou sobre legenda também nos gráficos? Então, essa aqui é a legenda do gráfico. O primeiro, o primeiro do ranking que nós vimos foi o papel e papelão. Eles têm quantos por cento? 39%. Olha! Vê só quanto papel
e papelão, né? Nós utilizamos. Em segundo lugar, nós temos metais ferrosos, que corresponde a 16%. Em terceiro lugar, vem o vidro, que corresponde a 15%. Em quarto lugar, o rejeito, que corresponde a 8%. Em quinto, vem o plástico filme, isso mesmo, que corresponde a 7%. Em sexto lugar, que corresponde a 2%, são as embalagens longa-vida, né? E em sétimo, 1%, que representa o alumínio. Veja aí os dados, né, estatísticos sobre a produção de lixo nas grandes cidades brasileiras. Vamos ver como isso aqui, né, fica nos gráficos. Então, vocês viram quantas informações foram apresentadas a partir dos dados estatísticos? Isso mesmo, nós lemos aquele texto e depois nós retiramos os dados estatísticos e fizemos o quê? Sintetizamos, né, o texto, né? Qual seria outra forma de lermos essas informações? Eu escutei aí alguém dizendo no gráfico, professora. Isso mesmo, através do gráfico. Então, pessoal, uma forma possível de apresentação de dados estatísticos pode se dar por meio de gráficos. É muito comum o uso destes recursos em jornais, revistas e mídias tecnológicas, quando se quer transmitir informações ou resultados de coletas de dados. Por isso, precisamos aprender a ler e interpretá-los para desenvolver a capacidade de análise em diferentes situações. E aquilo também que nós já estudamos, né? Que é muito importante, né? Numa redação, por exemplo, vem lá os dados estatísticos, você quer colocar lá no seu texto para dar sustentação à sua tese. Não esquecendo também de ver a questão da fonte, de onde os dados estatísticos, né, os gráficos, eles mostram, ok? Por quê? Para dar sustentação à sua tese. A gente falou sobre a questão dos textos, né? Vamos ver agora no gráfico, né? Vocês sabem que tipo de gráfico é esse? Então, estão lembrados? Mas a gente fala sobre ele, né? Veja, aqui nós temos um gráfico, né? O tema do gráfico é perfil do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras. E veja, nós fizemos em dados estatísticos, mas agora colocamos em gráficos e dividimos por cores. Isso mesmo, que é chamado de quê? De legenda. Muito bem. Veja, o papel e papelão, né? Onde é que está aqui no gráfico? Nós vimos que eles correspondem, né, à maior parte. Ok, tá aqui em azul, ó. Num gráfico é 39%. Aí metais ferrosos, ele está representado por qual cor? Isso mesmo, é uma cor marrom, né? Aqui eu estou vendo marrom, não sei como você está vendo aí na sua TV, 16%. O vidro está representado na cor verde na legenda, vem com 15%. O rejeito está representado pela cor roxo, né? Ele representa 8%. O plástico filme pela cor azul, 7%. As embalagens longa-vida está representado pela cor laranja na legenda, corresponde a 2%, nós vimos lá nos dados estatísticos. E 1% alumínio no azul bem clarinho. Olha só como é diferente representado aí no gráfico. Vamos para a nossa primeira atividade. Olha, qual é o objetivo do gráfico? Vocês sabem? Eu acho que alguém aí de casa já respondeu, né? Então, pessoal, o objetivo dos gráficos é apresentar o perfil e a quantidade em porcentagem dos tipos de lixo produzido nas cidades brasileiras. Ou seja, sistematizar os dados apresentados no texto de forma mais atrativa, isso mesmo, objetiva e de forma clara. Muito bem. Vamos para a segunda atividade. Que tipo de gráfico está representado ao lado? Lembra que nós estudamos esse tipo de gráfico na aula anterior? Eu tenho certeza que vocês já disseram, né, que é gráfico pizza ou gráfico circular. Vamos dar mais uma olhadinha nele, é importante a gente lembrar, né? O gráfico de pizza circular representa informações que correspondem à totalidade de algum aspecto pesquisado. Veja, observe aqui essa imagem.
Nós temos um exemplo, né, de gráfico pixel ou circular. Veja toda essa parte verde aí do gráfico. Isso mesmo. Digamos, qual é a totalidade do gráfico, professora? Digamos que seja 100%. Digamos que seja, não, é 100%, né? Digamos que essa parte verde aí do gráfico, ela representa 70% da totalidade. De 100, ela representa 70%. Isso. E a vermelha? Isso mesmo, 30%. E o gráfico de colunas também, importante a gente relembrar sobre ele, né? Ele traz os dados quantitativos na posição vertical e qualitativos na horizontal. Isso mesmo, ó, na vertical e na horizontal. Ok, a gente já estudou também. Então, vamos analisar agora esse gráfico, né? Que é a nossa próxima atividade, qual é o percentual de municípios sem coleta seletiva, que não faz nenhum tipo de coleta seletiva. Veja, a legenda do gráfico diz: municípios brasileiros com coleta seletiva. Veja, vamos analisar o gráfico pixel aqui embaixo. Essa cor marrom tem um número, ok, 82%. Isso mesmo. E a cor verde tem 18%. Vamos para a legenda? Na legenda está dizendo municípios sem coleta na cor marrom. Isso mesmo. E na cor verde, na legenda está dizendo municípios com coleta. Muito bem. Então, qual a porcentagem aí no gráfico maior? É com os municípios com coleta ou sem coleta? Muito bem, pessoal. É o município sem coleta. Veja que é 82%, né? Que é o percentual de municípios sem coleta de 82%. Quer dizer que de 100 tirou 82%. É muita coisa, né? E só 12% faz a coleta seletiva. Então, vamos para a próxima atividade, né? Em que ano ocorreu o número maior de coleta? Veja bem, aqui nós temos no outro gráfico, né, que em 2010 ocorreu 443, em 2012 766, em 2014 927 e em 2016 1055. E aí, qual foi? Isso, o ano em que ocorreu o maior número foi o ano de 2016 com 1055, ok? Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima. Fiquem com Deus e até a próxima aula de língua portuguesa.